Somos o grupo 1, constituído por Rui Oteiro, que sou eu, e o meu colega Emanuel Carvalho. Esta análise de base de dados tem como objetivo comparar o perfil dos clientes dos supermercados, utilizando dados sintéticos fornecidos pelo professor para simular uma situação real. Ao longo do trabalho vamos analisar variáveis sociodemográficas, comportamentos de compra, percepções sobre a loja e a intenção de recomendação. O nosso objetivo final é identificar padrões e diferenças relevantes que nos permitam sugerir melhorias práticas aos supermercados, ajudando a atrair mais clientes e aumentar a satisfação. Vamos agora passar para a contagem dos supermercados. Neste gráfico e nesta tabela conseguimos ver a contagem de respostas por supermercado. O SP4 e o SP5 foram os dois mais representados na base de dados, tendo o SP4 84 respostas e o SP5 76. Escolhê-los fez sentido para nós porque tem um maior número de respostas, o que garante uma base mais sólida e representativa para fazer comparações estatísticas. Além disso, como os dois estão com valores muito próximos, a análise entre eles fica equilibrada e justa. A caracterização dos clientes do SP4 são na maioria feminina, a faixa etária predominante com média de 50 anos, a ocupação principal é trabalhador por conta de outrem, com 56%, e o rendimento médio entre os 1.500 e os 2.500 euros. O agregado familiar da maioria dos clientes tem uma média de 3 pessoas. Vamos verificar agora a correlação. No SP4, a simpatia dos empregados tem uma correlação de cerca de 0,4 com a experiência de compra. Isso mostra que, quanto melhor o atendimento, mais positiva tende a ser a experiência do cliente. Agora iremos mostrar o mapa de calor das correlações. Criamos este mapa de calor de correlações no SP4, onde analisamos a relação entre a experiência de compra e diversas percepções de loja. Utilizamos a cor verde escuro para uma correlação positiva forte e o verde claro e o rosado para a correlação fraca ou moderada. Neste caso entre 50 e entre menos 50 e entre menos 0,50 e 0,50, peço desculpa. Utilizamos a cor vermelho escuro para a relação negativa forte. A variável opinião geral da loja destaca-se com uma correlação de R igual a 0,47, indicando uma ligação moderada positiva com a experiência. A simpatia dos empregados apresenta também um impacto relevante, com R aproximadamente igual a 0,29, enquanto a atmosfera da loja e a relação de preço-qualidade têm correlações semelhantes entre 0,27 e 0,28. Estes resultados mostram-nos que no SP4 a percepção global da loja e o atendimento são os principais fatores que influenciam a experiência do cliente. Bom dia, professor. Agora eu chamo-me Emanuel. Agora vou mostrar o SP5, que foi o outro supermercado que nós tivemos mais dados. E no SP5 temos um equilíbrio entre os sexos, uma maior diversidade no estado civil e um nível de escolaridade mais alto, que é o ensino secundário. O rendimento médio é superior ao do SP4, que é entre 2.500 e 3.500. O que sugere um público mais exigente e mais gosta de coisas melhores, é bem dizer. Agora vou passar para a correlação do SP5, no qual nós fizemos a correlação e a simpatia, também a atmosfera e a relação de preço-qualidade têm uma forte relação com a experiência. Os valores rondam os 0,56, o que indica que existe uma ligação muito forte entre os fatores de satisfação. Agora vou passar para o gráfico de cores, de calor. Criámos este mapa de calor das relações da SP5 com foco em relação às experiências de compra e as principais percepções da loja. Utilizámos as cores, como o meu colega disse, verde escuro para a correlação positiva forte, o verde claro ou rosado para a correlação fraca ou moderada e o vermelho escuro para a correlação negativa ou forte.
No SP5, a opinião geral da loja em relação preço-qualidade apresenta os valores de relação mais elevados, ambos com o R aproximadamente 0,56, o que indica uma relação forte e significativa com a experiência do cliente. A simpatia dos empregados, a atmosfera da loja também influencia com as relações entre o 0,23 e 0,29. Estes dados mostram que o SP5, a qualidade, os preços e o aumento da loja têm um impacto direto na forma como os clientes avaliam a sua experiência na loja e também recomendam. Agora vou passar para o meu colega. Pronto, agora vamos mostrar o intervalo de confiança da média de experiência. Aqui nesta página podemos observar a análise que fizemos ao intervalo de confiança a 95% para a média da experiência de compra nos supermercados SP4 e SP5. Estes intervalos permitem estimar com um nível de confiança de 95% o valor real da média da população. Por exemplo, se o SP5 tivesse um intervalo entre 3,8 e 4,2, significa que é muito provável que a média verdadeira da experiência de todos os clientes esteja dentro desse intervalo. E esta análise, portanto, ajuda-nos a compreender se as diferenças observadas são consistentes e estatisticamente relevantes. Agora vou falar do intervalo de proporção de recomendação entre o SP4 e o SP5. Aqui apresentamos um intervalo de confiança de 95% a 95% para a população de clientes que recomendam um supermercado. Com esta medida, permitiu-nos estimar que a confiança e a percentagem real da recomendação para cada supermercado na população. Por exemplo, se no SP4 o intervalo estiver entre 65% e 75%, podemos dizer que com 95% de confiança, entre 65 e 75%, os clientes recomendariam a loja. Este tipo de análise é fundamental para avaliar a fidelização dos clientes, o impacto da experiência, da compra e a intenção de recomendar o supermercado. Nesta página apresentamos os testes de hipótese aplicados já à comparação de proporções entre os supermercados, o SP4 e o SP5. Um dos principais exemplos que temos é a intenção de recomendação, onde testamos se existe alguma diferença significativa entre a percentagem de clientes que recomendam o SP4 e os que recomendam o SP5. O teste que foi efetuado revelou um p-valor inferior a 0,05, o que neste caso significa que rejeitamos a hipótese nula e concluímos que há uma diferença estatisticamente significativa entre os dois supermercados neste aspecto. Em termos práticos, isto mostra que os clientes de um supermercado têm uma probabilidade maior de recomendar a loja, o que pode estar relacionado com fatores como o atendimento, o ambiente e a experiência geral. Nós vamos agora mostrar. Neste teste foi escolhida a variável atmosfera na loja para ver se havia mesmo alguma diferença entre os dois supermercados, o SP4 e o SP5. Foram calculadas as médias, desvio padrão e também o número de respostas em cada grupo. Depois foi feito um teste T usando a versão com variâncias diferentes, Welsh, porque os desvios não eram iguais. O valor T ficou mais ou menos em 1.55 e o valor P deu a volta de 0,12. Como esse valor é maior que o nível de significância, que era 0,05, chegámos à conclusão que não se pode rejeitar a hipótese nula, ou seja, mesmo que o SP4 tenha uma média mais alta que o SP5, essa diferença pode ser só por acaso e por isso não dá para dizer que é estatisticamente significativa. Com os dados que temos e o teste feito, dá para ter a percepção da atmosfera na loja que é parecida entre os dois. Não há uma diferença suficientemente forte para se considerar relevante do ponto de vista estatístico. O meu colega agora irá apresentar a tabela de resultados do teste de Q quadrado. Para obtermos o Q quadrado, nesta folha fizemos uma análise e utilizamos o teste de Q quadrado em tendência com o objetivo de analisar a existência de associações de variáveis categóricas, nomeadamente o sexo, a ocupação profissional e a intenção de recomendação. No caso do supermercado 4, obtivemos os resultados evidenciaram uma associação estatisticamente significativa entre a ocupação das pessoas que responderam e a intenção de recomendar o supermercado, com um valor P inferior a 0,05. Este resultado indica que o tipo de ocupação influencia diretamente o comportamento da recomendação dos clientes. Ou seja, a decisão de recomendar não é independente da ocupação profissional. Esta análise revelou-se fundamental para compreender como diferentes perfis sociodemográficos se relacionam com a percepção da loja.
permitindo identificar segmentos estratégicos e direcionar ações de marketing mais eficazes e personalizadas para cada supermercado poder mudar o que tem os valores mais negativos ou não tão bons. Para eu passar para o meu colega. Ao analisarmos este gráfico, no caso o gráfico radar, que resume os principais indicadores dos dois supermercados, observamos que o SP5 se destaca na maioria das dimensões avaliadas, nomeadamente na simpatia dos empregados, na atmosfera da loja, na relação preço-qualidade e intenção de recomendação. O SP4, por outro lado, apresenta um desempenho ligeiramente superior apenas na frescura dos produtos. Depois desta análise, o SP5, além de atrair um público com maior rendimento, consegue proporcionar uma experiência de compra mais positiva e consistente. Com este projeto aplicamos na prática diversas técnicas estatísticas, desde análises descritivas até testes de hipóteses e correlações, demonstrando como a estatística pode ser usada como ferramenta estratégica para que sejam tomadas decisões de marketing e na melhoria da experiência do cliente.